Pode ser o azul? Amém? Quero saudar os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. I want to welcome you with the grace and peace of the Lord Jesus Christ. Pedir para vocês, por gentileza, abram suas Bíblias. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Please open your Bibles to the letter of Paul to the Philippians, chapter 2, verse 1. So we're just going to skip the Portuguese and I'll read in English. If you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having one love, being in one spirit and purpose. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to their own interests, but also to the interest of others. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as man. He humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, and in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez exaltar o Teu nome acima de todo e qualquer nome, Pai. Heavenly Father, we once again want to exalt your name above every other name. Nós queremos colocar os nossos ouvidos, os nossos corações, a nossa mente cativa à Tua palavra, Senhor. We want to give you full and complete attention through our hearts and minds and spirit. Fala conosco nesta manhã como já tens falado, Senhor. Speak to us this morning as you have spoken already. E que nós possamos aprender acerca do Teu reino, that we may learn about your kingdom e aplicar a vida cristã na nossa vida cotidiana. and apply our Christian life to our everyday life. Senhor, nós precisamos de Ti, Father, we need you porque sozinho nós não conseguimos. because we can't do it alone. Nós dependemos de Ti, Senhor. We depend on you, Lord. Ensina-nos, ó Senhor, a Tua verdade, Teach us, Lord, your truth, para que possamos caminhar para glorificar o nome do Pai. that we may walk to glorify the name of the Father. Porque esse é o único propósito de nós nos reunirmos aqui, Senhor. Because that's the sole purpose that we are here today, Render glória ao Teu nome, to give glory to your name, ao Teu nome, Senhor. to your name, Ao Teu nome, Senhor. to your name, Lord. Amém, Senhor. Amen. Olhar para as cartas paulinas é sempre uma motivação ímpar. Looking at the letters of Paul is always something that nothing else can compare. Porque quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele, de perseguidor e destruidor da igreja, ele se tornou o maior proclamador do evangelho. Because when we look at the life of Paul, he came from being a persecutor of the Church of Jesus Christ to one of the biggest evangelists in history. E por ele ser o maior proclamador do evangelho, ele sofreu muitas prisões. And because he was the greatest proclaimer of the gospel, he suffered many imprisonments. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está em sua primeira prisão. And when he writes to the Philippians, it's the first time he's been imprisoned. Todos sabemos que ele escreveu 4 cartas da prisão, sendo elas Filipenses, Colossenses, Filemão e Tito. We all know that he wrote 4 letters whilst in prison, being Philippians, Ephesians, Philemon, and Titus. E nós temos muito a aprender com esses textos, com essas cartas. And we have a lot to learn with these texts and these letters. E Paulo, ele vai tratar de um assunto de suma importância com a igreja de Filipos, que eu creio que é de suma importância para nós também hoje. And Paul is speaking to the church in Philippians about something that is of great importance at the time, and I believe that it is the same now. Se nós olharmos para esse texto que eu acabei de ler, nós vamos ver que Paulo trata acerca de um problema sério na igreja. If we look at this text, we see that Paul is dealing with a very important problem in the church.
ele vai tratar com os irmãos acerca da fraternidade, acerca da humildade cristã. He's speaking to them about brotherhood, fellowship with one another. E isso nós podemos ver logo nos primeiros versículos que lemos, do capítulo 2. And we can see this in the earlier verses that we read. Olha o que Paulo, o apóstolo em cadeias, diz. Look at what Paul says. Ele diz o seguinte: irmãos, tende em vós o amor, completem a minha alegria, pensem a mesma coisa, tenham em vós o mesmo amor. Não está na palavra. Versículo? Eu vou falar de novo. Sorry, I thought he was reading. Parafraseando o que Paulo diz, ele está dizendo o seguinte: So paraphrasing what Paul says, he says the following. tende em vós o mesmo amor, Having one love, completem a minha alegria. fulfill my joy. Pensam nas coisas do alto, Think of the things above, tenham em vós esta mesma atitude, having the same attitude, sejam unidos de alma, being united in spirit, tenham o mesmo sentimento. having the same feeling. Ou seja, o que Paulo está tratando aqui? In other words, what is Paul saying Ele here? está tratando acerca da desunião dentro da igreja. So he's speaking of this animosity, of this lack of union in the church. E Paulo, ele vai mais além. Ele diz o seguinte: And Paul goes further, he says the following. nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas em humildade. He says, do nothing out of your own interest or self-conceit, Mas considerando os outros superiores a si mesmo. but considering others above yourself. E isso é uma característica importante na vida de todo cristão. And this is a very important characteristic in a Christian life. Quando você olha para o irmão que está ao seu lado, When you look at the brother or sister ou para o sitting irmão que next está to à you, sua frente, à sua retaguarda, or the one in front or behind, ele é superior a você. he is above you Em tudo. in everything, Absolutamente em tudo. in absolutely everything. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos nos vangloriar daquilo que Deus faz através de nós. He's saying that we should not be proud or take glory for what God is doing through us. Porque quando fizemos isso, nós estamos idolatrando. Because when we do this, we making an idol out of it. E todos nós sabemos que a idolatria é abominável a Deus. And we all know that idolatry is something that is a sin to God. Então Paulo ele dá um conselho e uma exortação em amor para que os irmãos sejam humildes em todo o tempo. So Paul is exhorting the brothers to be humble all the time. Eles deviam se preocupar uns com os outros antes de se preocuparem consigo mesmos. They should worry about each other even before they worry about themselves. E é exatamente isso o que Paulo vai escrever na carta aos Filipenses. Ele escreve com uma enorme alegria, And this is what Paul is writing to the church in Philippians about. He's writing with great joy porque era a igreja mais amada de Paulo. because it was the most loved church by Paul. Não porque ela era diferente das outras, Not because it was different from all the others, mas porque eles tinham um comprometimento com Deus acima de todas as coisas. because they had a commitment with God above everything else. Se nós olharmos, ela foi a única igreja que enviou donativos para Paulo quando ele estava anunciando o evangelho, quando ele vai coletar para Jerusalém. We see that this was the only church that supported Paul financially when he went to Jerusalem. Isso não quer dizer que Paulo tinha desprezo pelas outras igrejas, And this doesn't mean that Paul despised the churches, mas ele fazia isso para que a glória de Cristo fosse expressa naquela igreja. but he did this to express the glory of Christ through that church. Como vimos, ele trata exatamente a respeito da unidade da vida cristã. He speaks directly at the unity within the Christian life, Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos um em Cristo Jesus. because that's what God called us for, to be one in Nós Christ. não podemos ter dois pensamentos, ou duas atitudes, ou dois procedimentos. We can't have two lines of thought, two attitudes or different Pensamentos. thoughts, Porque isso causa divisão no seio da igreja. because this causes division within the church of Christ. E Paulo vai trabalhar com essa igreja de Filipos, mesmo ele estando em cadeias. And Paul is dealing with this church of Philippians even in bondage, Porque ele amava essa igreja. because he loved this church, Como ele também ama essa igreja. as he also loves this church, Como ele amou suas outras igrejas. as he loved all these other churches. Então, constantemente, se nós pegarmos a nossa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver expresso o amor de Deus por vós. And if we open our Bibles from Genesis to Revelations, we will see the love of God for you.
E nós temos que amar isso intensamente, meus And we irmãos. have to love this deeply. Paulo deixa claro que a unidade cristã é vital para o desenvolvimento saudável da igreja. Paul is very clear that unity in the body of Christ is vital towards the growth of the church. E é a partir disso que nós vamos caminhar por esses versículos nesta passagem. And that's how we will go through these verses in this passage. Um caminho sobremodo excelente para não só ouvirmos, mas para aplicarmos a nossa vida cristã. A journey that hopefully will not just help us to hear, but actually to walk in our Christian faith. Eu quero chamar a sua atenção para a humildade cristã. I want to call your attention to Christian humility. Sabemos que a vida cristã não é tão simples de viver quanto parece. We know that Christian life is not as simple as it looks. Por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes nós vemos pessoas considerarem-se cristãs apenas porque elas vêm à igreja semana após semana. Because we see many people who consider themselves to be Christians just because they come to church every Sunday. Eu não gostaria de desapontá-los, mas uma pessoa, ela não é cristã por ela frequentar a igreja. I don't want to disappoint you, but somebody is not a Christian just for attending church. Mas ela é verdadeiramente cristã quando ela reconhece, quando ela se arrepende dos seus pecados, quando ela confessa que Jesus Cristo veio em carne, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele vai voltar e que ela vive a vida de Jesus na sua vida. Okay. So she is truly a Christian if she knows that, if she repents, or if he repents from his sins, he recognizes that Jesus came in human form, he died on the cross, he rose again, and he will return. Is that what you said? Yeah, he will return to get his church. Praise the Lord. Glória a Deus. Então a vida cristã não é simples, amados. So Christian life is not easy. Não é simplesmente vir à igreja. It's not just coming to church. Não é simplesmente dar testemunho de uma vida cristã dentro da igreja. It's not just about having a good testimony inside the church. Muito mais lá fora. It's even more outside. É viver uma vida humilde. It's living a humble life. É viver uma vida onde nós sabemos que somos pecadores e que só Jesus Cristo liberta deste pecado. It's living a life where we know that we are sinners. Only Christ can redeem us from our sins. Ele morreu por nós. Ele entregou-se por nós. Ele não precisava, mas Ele o fez. He died for us. He surrendered himself to us. He didn't need to, but he did. E por que Ele fez isso? And why did he do this? Para se exaltar? To exalt himself? Não. No. Para glorificar ao Pai. To glorify the Father. Para exaltar ao To Pai. exalt the Father. E muitas vezes nós vemos em várias igrejas uma atitude que não condiz com o Evangelho. And many times we see in many churches the attitude that is not coherent with the gospel. Assim como estava acontecendo em Filipos. As it happened in the church in Philippians. A ausência do amor, a ausência da compaixão, a ausência de olhar para o outro antes de olhar para si mesmo. The absence of compassion, the absence of love, and the look of other people. E Paulo vai mostrar para eles a verdadeira atitude de um cristão. And Paul shows them the true attitude of a Christian. Se nós olharmos para Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nós vamos ver algo maravilhoso. If we look at Galatians chapter 2 verse 25, we see something wonderful. Verso 20, Oh, please. 20, not 25. 2. So Galatians 2:20. Ele diz algo extraordinário. E says- Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. He says, "No longer I, but Christ lives in me." Se nós olharmos para o hino que foi cantado aqui, é exatamente isso. E Não foi- mais escravo. If we look at the song we sang earlier, that's exactly what he says, no longer slaves. Não mais escravo. No longer slaves. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. No longer I, but Christ lives in me. Paulo está demonstrando isso através da sua vida crucificada com Cristo. Paul is showing this through his life crucified in Christ. Meus irmãos, Paulo ele é um modelo a ser seguido. Paul is a model to be followed. Olha o que ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Listen to what he says. Be my imitators as I am of Christ. Para Paulo poder falar isso, ele teve que ter a vida completamente transformada, porque antes ele não era um seguidor de Jesus Cristo.
And for Paul to say this, he must have had complete transformation in his life, because before he was not a follower of Christ. Como o reverendo Hernandes Dias Lopes disse, ele era um assassino em série, ele exterminava a igreja. As Pastor Hernandez Dias Lopes says, he was a serial killer exterminating the church. Ele não prendia os irmãos, ele prendia para matar. He didn't just arrest the brothers and sisters, he arrested them to kill them. Quando ele vai ao Sinédrio, ele recebe as cartas de autoridade para ir a Damasco. When he went to the Sanhedrin and he got the letters to go to Damascus, Ele pega essa autoridade com o intuito de exterminar os irmãos que estavam em Damasco. he took this letter with the intent to actually exterminate the brothers and sisters in Damascus. E aí nós vamos ver que Paulo, ele é transformado pela graça de Deus. And we see that Paul is transformed by the grace of Christ. E é isso que nós temos que ser, transformados pela graça de Deus. And that's what we have to be, transformed by the grace of Christ. Não pelas nossas forças ou nossas atitudes, Not by our strength or our attitudes, mas pela graça de Deus. but by the grace of God. Para que Ele seja glorificado. So that he can be Para que glorified. Ele seja exaltado. So that he can be exalted. É por causa desta vida de entrega que o apóstolo Paulo vai aconselhar os irmãos de Filipos a viverem em unidade, a viverem em amor. And it's because of this life of surrendering that he can advise the brothers, he can ask them to live in love and in unity. Porque Ele ama aqueles irmãos. Because he loves the church. É por isso que você tem que viver em humildade e em amor com o seu irmão do seu lado. And that's why you have to live in humility and love with the person next to you. Porque Ele ama você e você tem que amar Ele. Because he loves you and you have to love them. E veja bem, amados, não é uma opção. And please note, it's not an option. É um mandamento, amai-vos uns aos outros. It's a commandment, love one another. Mandamento, amem uns aos outros. It's a commandment, love one another. Entreguem-se uns pelos outros. Give yourselves to each other. Percam tudo uns pelos outros. Give everything up for the love of one another. Isso é o Evangelho. That's the gospel. Isto é o Evangelho. This is the gospel. Calvino diz que ele demonstra a prática da humildade de duas maneiras. Calvin says that he shows the humility in two ways. Em primeiro lugar, ele diz o seguinte, Calvino falando acerca da vida de Paulo. Calvin, talking of the church of Paul, firstly says, Amai uns aos outros. love one another. Amai uns aos outros. Love one another. Isso é a norma da vida cristã. This is the norm of Christian life. É a prática da vida cristã. It's the practice of Christian life. Não uma teoria. It's not a theory. É a prática. It's the practice. Amai uns aos outros. Love one another. Em segundo lugar, ele mostra como o Senhor nos atrai para ter esta prática em nossas vidas. Secondly, he shows how God attracts us to have this practice in our lives. Por quê? Porque esta é a estrada do caminho do discipulado. Because this is the road that leads to discipleship. Quando o Senhor escreve, Mateus registrando, ele escreve o seguinte: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. The Lord says in Matthew, "Come to me, all you who are tired and heavy laden, and I will give you rest." E quem não se cansa nessa vida? And who doesn't get worn out in this life? Quem nunca teve um cansaço na vida? Who has not felt tired in this life? Quem nunca teve um desânimo? Who has never been as lost, as discouraged? Quem nunca teve a atitude de abandonar tudo? Who has never felt like they wanted to leave everything behind? Mas a graça e o amor de Deus não o deixa você fazer. But the grace and love of Christ will not let you do that. Porque nós somos atraídos a Deus como cordas de amor. Because we are attracted to love with love. We are attracted to Christ with love. Deus nos ama de tal maneira, amados, God loves us with such intensity que Ele não se importou em enviar o seu Filho para salvar você e a mim. that he didn't care about sending his only son to save you and I. A vida cristã, ela tem que ser vivida de forma excelente. The Christian life has to be lived in an excellent way. Ela tem que ser vivida de forma que as pessoas queiram viver esta vida. It has to be lived in a way that others will want to live Em this life. todas as áreas, In every area, seja na igreja, whether in church, seja nos louvores, whether in worship, seja no nosso trabalho, whether at work, aonde caminharmos, temos que viver a verdadeira vida cristã. wherever we walk, we have to live a true Christian life. E é isso que Paulo está falando com os irmãos de Filipe. Vocês têm que viverem essa vida cristã. And
And this is what Paul is saying to the church in Philippians. You have to live a Christian life. Só assim eles conseguiriam demonstrar a verdadeira prática do amor. Only then will they be able to show the true practice of love. E aí Paulo vai utilizar um hino cristológico antigo para tratar acerca dessa situação, para mostrar o que Cristo fez. And then Paul uses a psychological line of thought from the Old Testament Para demonstrar como eles deveriam viver. to show how they should live. Versículo 6 ao versículo 8. Verses 6 to 8. E aqui nós vemos o maior exemplo de humildade apresentado pela palavra de Deus, de toda a Bíblia. And here we see the greatest demonstration of humility throughout the whole Bible. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Esta é a atitude de humilhar-se. This is the attitude of a believer. Atitude que ela é literalmente um remédio para as causas problemáticas dentro da igreja. This is the attitude that's the solution for all the problems of the church. E eu não estou falando, quando eu me refiro à igreja, não estou me referindo simplesmente à igreja de Cannintown. And when I say church, I'm not referring to the church of Canning Town. Eu estou me referindo ao corpo de Cristo espalhado por toda a terra. I'm referring to the body of Christ throughout the world. Todos os problemas são a causa de desunião. All problems have a root cause in lack of unity. Em vez de serem um, Instead of being one, são muitos. there are many. Em vez de terem um evangelho, Instead of one gospel, existem muitos. there are many. Mas a Bíblia nos apresenta um evangelho. But the Bible presents us only one gospel. Um evangelho. Only one gospel. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, ver como Deus trabalhou de forma extraordinária na vida destes. When we look at the story of God, we see how God worked in people in an extraordinary manner. E aqui nós precisamos entender que Deus trabalhava na vida deles através da humildade que eles tinham. And you see that God worked in their life through the humility that they were showing. Se nós olharmos para Provérbios capítulo 3, versículo 34, If we look at Proverbs chapter 3:34, nós vamos ver como Deus trata a respeito disso. we see how God 3:34. A Bíblia diz que Deus escarnece dos escarnecedores, mas Ele dá graça aos humildes. The Bible said that God mocks proud mockers, but gives grace to the humble. Por quê? Porque a ação de Deus é realizada pela graça. And why is this? It's because the actions of God are revealed in grace. Tiago vai também dizer a nós e à igreja James also said to us in the church que Deus resiste aos soberbos, mas que Ele dá graça aos humildes. that God resists the proud and Tiago he gives grace 4:6. to the humble. James 4:6. 4:6. Já Pedro ele vai dizer que os servos de Deus devem se humilhar sob a potente mão de Deus, para que no devido tempo Deus lhes conceda a sua bondade e graça. Peter says that Que os cristãos devem humilhar-se sob a poderosa mão de Deus, that Christians should humble themselves under the mighty hands of God, para que no devido tempo Deus os exalte. so that at the right time God will exalt them. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6.
1 Peter 6:5. E o reverendo Hernandes ele vai dizer que a humildade ela é a prática e a marca de todo cristão verdadeiro. And Pastor Hernandez Dias Lopes says that humility is the mark of the whole Christian faith. E por que ele diz isso? And why does he say this? Ele diz isso pensando no que está em Mateus capítulo 11, versículo 29. And he says this based on Matthew 11:29. Pois seu Senhor e Mestre foi, abre aspas, manso e humilde de coração. 29. So Matthew 11:29 says, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and I will give you and you will find rest for your souls." Ele foi manso e humilde de coração. He was humble and meek at heart. Amados, nós precisamos entender que a humildade ela provém de Deus e de um coração que reconhece quem é diante de Deus. We need to recognize that humility comes from God and recognizing ourselves in the presence of God. Ou seja, quando reconhecemos que nada somos e que Deus é tudo. When we recognize that we are nothing and God is everything. E Paulo demonstra isso em sua vida em várias atitudes. And Paul shows this in his life in various attitudes. Quando ele está na sua terceira viagem missionária, ele se qualifica como o menor dos apóstolos. When he's in his third missionary trip, he recognizes himself as the least of the apostles. Quando ele está na sua primeira prisão em Roma, ele se intitula como o menor de todos os santos. In prison in Rome, he says of himself that he is the least of all the saints. E um pouco mais tarde, Paulo vai designar-se como o principal dos pecadores. And later on, he recognizes himself as the chief sinner, the greatest sinner. Veja bem, Paulo tinha todas as condições, And to think that he was the best. mas ele sempre se considerou o menor dos menores. But he always considered himself to be the lowest of the lowest of the lower. É tão sério isso, porque se nós tirássemos Paulo da Bíblia, nós não teríamos praticamente o Novo Testamento. And when we think about the fact that if we take Paul out of the Bible, we wouldn't have New Testament. Por que o livro trabalhar com a igreja através das suas cartas, através das suas epístolas, através da sua vida? And we see how Paul is working with the church through his letters, through his epistles, and through his life. Paulo, o apóstolo dos gentios, diz que Jesus se humilhou e se fez obediente até a morte de cruz. Paul says that Jesus humbled himself and he submitted himself to death, even death on the cross. E aqui eu gostaria de abrir um pequeno parênteses para dizer algo. And I want to just open up a little aside to say something. A morte de cruz, amados, era a pior das mortes que um homem poderia sofrer. The death on the cross was the worst death a man could suffer. É por isso que quando nós vamos ver lá para Levíticos capítulo 21, nós vamos ver que eles consideravam aquele que era pendurado ao madeiro como maldito. We can see in the book of Leviticus that they considered the one that was hung on a tree to be cursed. Fossem eles judeus, fossem eles gregos ou fossem eles romanos. Whether Jew, Gentile or Roman. Todos consideravam a morte de cruz como repugnante. All considered the death on the cross as repugnant, as humiliating. A pior morte que um homem poderia sofrer. The worst death a man could suffer. Deus não se importou com isso. God didn't care about that. Ele morreu essa morte para salvar-nos. He died that death to save us. Ele não se importou em ser ridicularizado. He didn't mind being ridiculed. Ele não se importou em ser rejeitado. He didn't mind being rejected. Mas ele veio com esse objetivo para nos salvar. But he came with the objective of saving us. Que coisa extraordinária. What an extraordinary thing. E aqui nós aprendemos com Jesus e podemos entender que as grandes características de sua vida são: And here we learn with Jesus and we see that the greatest characteristics of his life are humildade, humility,
obediência obedience, e renúncia própria. and self-denial. Quando Jesus está fazendo a sua última oração no jardim do Getsemane, When Christ is praying his last prayer in the Garden of Gethsemane, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. he says, Father, take this cup away from me. Qual cálice? Which cup? Qual cálice? Which cup, he asked. A morte de cruz. The death on the cross. Mas, no entanto, ele diz: Senhor, não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. But he says, not my will, but your will be done. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorify your name, Lord. Glorifica o teu nome, Senhor. Glorify your name, Lord. E ele vai como uma ovelha muda para o matadouro. And he goes as a lamb to the slaughter. Assim como Cristo demonstra as suas atitudes, As Christ shows his attitudes, nós como discípulos temos que seguir os seus caminhos. we as disciples have to follow his ways. E aí nós vamos começar a entender que a vida cristã não é tão simples quanto parece. And then we start realizing that Christian life is not as easy as it looks. Porque ela exige uma renúncia. Because it requires us to deny ourselves. Ela exige uma obediência. It requires obedience. Ela exige uma atitude para com Deus. It requires an attitude towards God. E nós só podemos ter atitude pela força do Espírito Santo. And we can only have this attitude through the strength of Porque the por Holy nós Spirit. mesmos nós não temos. Because by ourselves we're not able to. Nós não amamos We don't love quando precisamos amar. when we need to love. Nós não estendemos as mãos quando precisamos estender. We don't stretch out our hands when we need to. Se não for a misericórdia de Deus, If it were not by the mercy of God, nós destruímos. we would be. Destruímos. We destroy. Só a misericórdia de Deus faz com que nós nos tornamos humildes. Only the mercy of God makes us humble. Estas são as características básicas da vida, These are the basic characteristics of the Bible, em especial da vida de Jesus. and in particular in the life of Jesus. Deus de Deus, God of gods. mas não se importou com isso. But he didn't care about that. Se entregou. He surrendered himself. E esta é a autenticidade da vida de um verdadeiro cristão. And this is the authenticity of the Christian life. E aí nós entendemos o que é o incomparável valor da pobreza. And then we understand the incomparable truth of the poverty. É um discurso que não é muito comum It's no tempo em que vivemos. It's not a common line or idea in today's world. Por acaso há valor na pobreza? Is there any value in poverty Aos olhos do homem? in the sight of men? Aquilo que é pobre não tem valor algum. Whatever is poor has no value. Muito pelo contrário, ele é considerado quando ele tem, e quando ele não tem, ele não é nada. On the contrary, you are considered worthy when you have. When you don't have, you're considered nothing. Mas que pobreza é essa? But what poverty is this? A humilhação e a exaltação do Senhor. The humbling and exalting of the Lord. Partindo do pensamento que acabamos de ter acerca da verdadeira vida cristã, nós podemos ver essa prática de humildade. We can see this practice if we follow the same line of thought. Como cristão, nós devemos viver de forma incomparável este valor de pobreza. We, as Christians, we need to live, viver, De forma incomparável o valor da pobreza. in an incomparable way, this value of poverty. Por que eu estou dizendo isso? Se nós olharmos para o capítulo 5 de Mateus, And why am I saying this? Because if we look at the chapter 5 of Matthew, o começo das bem-aventuranças. the beginning of the Beatitudes, Abre por gentileza comigo lá. Please open Mateus with me. capítulo 5. Matthew 5. Versículo 3 diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Chapter 5, verse 3 says, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. De quem é o reino dos céus? Whose is the kingdom of heaven? Dos humildes e pobres de espírito. Of the humble and poor in spirit. Não são dos altivos. It's not the proud. Não são daqueles que se acham melhores do que os outros. It's not the ones that think that they are better than others. São dos humildes e pobres de espírito. It's
for the humble and poor in spirit. E essas palavras são as palavras de Jesus. And these are Jesus' words. É Ele ensinando, sedes humildes. It's Jesus teaching, be humble. Sedes humildes. Be humble. Isso aqui ele não está dizendo que as pessoas não podem ser ricas. He's not saying that you can't be rich. O problema é onde está o coração da pessoa, não o dinheiro. The problem is where your heart is, not your money. Ela pode ser milionária, trilionária, You can be a millionaire, a trillionaire, e seu coração estar em Deus. and your heart is in God. Como ela pode ter nada As you can have nothing, e o seu coração não estar em Deus. and your heart is not in God. Que diferença há aquele que não tem nada e não está em Deus e aquele que tem tudo e não está em Deus? What difference is there of the one who has nothing and is not in God and the one who has everything and is not in God? Nenhuma. There's nothing. O coração não está em Deus, If your heart is not in God, ele não tem nada. you have nothing. E é isso que Paulo ensina And this aos is- irmãos através desta parte do texto de Filipenses. And this is what Paul is teaching the brothers and sisters through this part of Philippians. William Barclay diz que a renúncia que Jesus Cristo fez de si mesmo foi o meio para uma glória maior. William Barclay said that this Jesus denying himself is Foi Renúncia que Deus fez. uma renúncia para uma glória ainda maior. it was a denial for a greater glory. Veja o que ele fez, ele esvaziou-se a si mesmo. He says that he emptied himself. O Filho de Deus deixou o céu, The Son of God left heaven. ele deixou a glória, He left glory. ele deixou o seu trono, He left his throne. ele se fez carne e habitou entre os homens conforme João, He became flesh and lived amongst men, as John says, por amor. for love. Por amor. For love. Já pensou? Vamos contextualizar isso aqui. Já Let's- pensou? Let's bring this into today's context. A rainha Elizabeth deixar o seu trono por amor aos seus súditos? The Queen Elizabeth leaving her throne for the love of her subjects. Como seria? How would that work? Como seria a resposta What would the response be do povo? of the people? Jesus fez isso And Jesus did this. e não se importou, He didn't care. mas ele amou até a morte de cruz. But he loved until death, and death on the cross. É por isso que a vida cristã não é tão simples de viver quanto parece. And that's why Christian life is not as easy as it looks. O Senhor se despojou, ele demonstrou em sua natureza de Deus a natureza de um escravo. He emptied himself and he exposed the nature of God through the nature of a servant. E Jesus mostra isso na prática, ele não simplesmente deixa a sua glória. He shows this in practice. He doesn't simply leave his glory. Em certa situação da sua vida, no cenáculo, In certain times of his life in the Sanhedrin, ele toma uma bacia, ele cinge-se e então ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. in the Last Supper, he takes a cloth and a bowl and he washes his disciples' feet. E depois ele diz: And then he says to them, Vós me chamais de mestre e senhor, you call me a master and a Lord, e dizeis bem, porque eu o sou. and you say well because I am. Ora, se eu, o senhor e mestre de vós, Therefore, if I, the master and Lord of you, vos lavei os pés, também washed- vós deveis lavar os pés uns dos outros. have washed your feet, you also should wash each other's feet. O que ele está dizendo aqui? And what is he saying there? Ele está dizendo assim, ó, sejam amáveis uns com os outros. He said, be loving towards one another. Se coloquem no lugar do outro. Put yourself in the other's shoes. Sintam a dor do outro. Feel the pain of the other person. Entregue-se pelo outro. Give yourself up for others. Não é simples a vida cristã, It's not easy, mas ela é uma convocação que recebemos para vivê-la. but it's a commandment that we receive to live. Moody diz que Jesus, o último Adão, Moody says that Jesus, the last Adam, humilhou-se de forma obediente e aceitou o papel de servo sofredor que aparece em Isaías 53. he humbled himself and took on the role of a servant that we see in Isaías 53. Isaiah 53. Se você tiver um tempo, você para na sua casa e leia com muita atenção o capítulo 53 do livro de Isaías. I encourage you to take some time and read very carefully Isaiah 53. E ali nós vamos ver como o Senhor suportou a morte de cruz.
And there we will see how Christ endured the death on the cross. Quando olhamos para os textos que falam acerca da Via Crucis e da crucificação do Senhor, When we look at the texts that speak of the journey towards the cross, nós vemos que ele fez isso por causa do nosso pecado, não por causa do dele. we see that he did this for our sin, not because of himself. Porque ele não tinha pecado. He had no sin. Por que ele venceu a morte? Why did he overcome death? Porque ele não tinha pecado. Because he had no sin. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Because the Bible says that the wage of sin is death. Mas se ele não tinha pecado, como a morte poderia tragá-lo? And if he had no sin, how could death overcome him? Ele era puro. He was pure. Ele é puro. He is pure. E ele continuará sendo puro até ele voltar. And he will continue being pure until he comes back. Ele é o Filho de Deus. He is the Son of God. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. He did not know sin, but he made himself sin for Conforme us. João 1:29 e 2 Coríntios 5:1. As John 29 and 2 Corinthians 5:1. Aquele que era bendito eternamente se tornou maldito eternamente por nós. The one who was blessed eternally became cursed eternally for the love of for Conforme our Gálatas 3:13. Huh? Conforme Gálatas capítulo 3, As in versículo 13. Galatians 3:13. Ele levou em seu corpo no madeiro todos os nossos pecados. Não foi alguns. He took upon his body all of our sins, not just some of our sins, all of our sins. Todos os nossos pecados estavam sobre ele. All our sins were upon him. E aí nós vamos entender a ignomínia da humilhação que Cristo sofreu. And then we understand the depth of humiliation that Christ was subjected to. Um caminho que era conhecido como escândalo. The way that was known as scandal. It's a scandal Para salvar pecadores. to save the sinner. Ele não veio para salvar justos. He didn't come to rescue the righteous. Ele veio para salvar pecadores. He came to save the sinner. Então nós temos que desmistificar algo muito importante. So we need to simplify something very important. As pessoas pensam que igreja é lugar de pessoas de colarinho branco. But people think that the church is a place for white-collar people. Com respeito da palavra, igrejas é lugar de pessoas destruídas. In the word, the church is a place for those who are destroyed. Destruídas. Destroyed. Que não tem mais caminho nenhum na vida a seguir. They have no other way to follow. Mas que precisam da graça e do amor de Deus para prosseguir. But need the grace and love of God to proceed. Isso é igreja. This is the church. É por isso que nós não podemos nos achar melhores uns do que os outros. And that's why we can't think of ourselves as better than others. Só teve um perfeito e esse foi Jesus Cristo. There was only one perfect, and that was Só Christ Ele, Jesus. amados. Only Him. Só Ele foi perfeito. Only He was perfect. A cruz é o âmago do cristianismo. Então precisamos entender que não existe cristianismo sem cruz. A cruz é o É o centro do cristianismo. The cross is the center of Christianity, and we need to understand that without the cross there is no Christianity. Retirar a cruz da mensagem cristã To take the cross away from the Christian message é negar Cristo no Calvário. é melhor? Negar Cristo no Is Calvário. to deny the crucifixion of Christ. Aiden Wilson Tozer diz que a velha cruz ela é símbolo de morte. Tozer says that the old cross was a symbol of death. Ela aniquila o pecado de uma vez por todas. It defeats sin once and for all. Ela mata e ela restaura ao mesmo tempo. It kills and it restores at the same time. Ou seja, ela mata o velho homem, ela destrói o velho homem, mas ela dá nova vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. In other words, it destroys the old man and it gives a new life to those who are in Christ. Uma nova vida em Cristo Jesus. A new life in Christ Jesus. E com isso nós precisamos e devemos entender que Jesus Cristo, só Ele é capaz de restaurar vidas destruídas. And then we begin to understand that only Christ can restore the life of the sinner. Só Jesus Cristo. E Spurgeon entendeu isso de forma extraordinária. Only Christ. And Spurgeon understood this in an extraordinary manner. Ele diz o seguinte, que somente a cruz pode livrar o homem do inferno. Somente a humilhação de Cristo na cruz pode trazer esperança a um coração perdido. He says that only Christ can save man from hell, and only Christ
Somente Cristo pode trazer esperança. Cristo na cruz pode trazer esperança a um coração perdido. And only Christ on the cross can bring hope to a lost heart. Porque se estivermos perdidos, que esperança há? Because if we are lost, where is the hope? Aonde há esperança? Where is the hope? Se não em Cristo Jesus. If not in Christ Jesus. Se não em seu sacrifício vicário. If not in his sacrifice. Se não em seu amor eterno. If not in his eternal love. Que esperança há para um perdido? What hope is there for the lost? O mundo vai dizer que nenhuma. The world will say that none. As pessoas que menos esperamos vai dizer que nenhuma. The people we least expect it from will say none. Mas Cristo doou-se para que para esses perdidos tivesse esperança. But Christ gave himself so that those lost would have hope. O propósito da humilhação e exaltação de Cristo é a glória de Deus. The purpose of the humiliation and exalting of Christ is the glory of E God, não a sua própria glória. and not your own glory. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Philippians 2:12. É a glória de Deus o propósito da humilhação e exaltação de Cristo. It's the glory of God, the purpose of the humiliation and exalting of the Lord Jesus. Quando Jesus enfrentou a cruz, ele pensou acima de tudo na glória de Deus. When Jesus faced the cross, he thought above all else of the glory of God. Olha o que ele disse, João capítulo 17, verso 1. In John chapter 17 verse 1, he says this. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Jesus says this, Father, the time has come, glorify your Son, that your Son may glorify you. E no versículo 22 do mesmo capítulo, ele vai dizer que ele deu esta glória para nós, para os servos. And in chapter 22 of this same verse, he says that he gave this glory to us. Olha in que heaven. coisa linda. Isn't that beautiful? Ele se deixa como Deus, He leaves his deity. ele morre uma morte de cruz, He dies a death of the cross para que você tenha vida. so that you would E have life vida eterna. and eternal life. E vida eterna, amados. Eternal life. Não uma vida qualquer, Not just any old mas a life, vida eterna. but eternal life. E nós vivemos ela em parte, é o que a Bíblia diz. We live it in part. Mas nós vamos viver esta vida plenamente nos céus com o Senhor. But we will live this life fully in heaven with the Lord. É isso que ele estava falando para os vocês têm que viver esta vida agora em parte, porque lá na glória vocês vão viver ela plenamente. And that's what he's saying here. You need to live this life in part now, because in heaven you will live it to the full. E é por isso que nós temos que ter a expectativa do céu. And that's why we need to be expectant of heaven. A expectativa de vê-lo como ele é. The expectation of seeing him as he is. Porque por um breve pouco de tempo nós o vemos como em um espelho ofuscado. Because for a short amount of time we see him as if in a mirror. É o que Paulo diz. And this is what Paul says. Mas haverá um tempo. But a time will come. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 diz: 1 Corinthians chapter 15 verse 55 and 56. Em um momento, At one time, num piscar de olhos, in a blink of an eye, ao som da última trombeta, at the sound of the last trumpet, e ela soará, and it will sound, e todos a ouvirão, and all will hear it, e todos aqueles que estão no Senhor serão transformados and all those who are in the Lord will be transformed para a glória de Deus. Pai, to e o the verão como ele glory é. of God. Deus te transformará e você o verá como ele é. Sorry. Deus te transformará e você o verá como ele de fato é. God will transform you and you will see him exactly as he is. Que obra extraordinária. What an extraordinary Que work. obra maravilhosa. What extraordinary work. Deixar um corpo corruptível To leave a corruptible body, para viver um corpo incomparavelmente melhor. to live in a body that is immeasurably more, Para a glória de Deus. to the glory of God. Para a glória de To Deus. the glory of God. Amados, a salvação ela é maior do que apenas a redenção. Salvation, my brothers and sisters, is greater than simply redemption. Ela é mais maravilhosa do que a redenção. It's more wonderful than redemption. Porque a salvação tem como propósito supremo glorificar a Deus.
Because salvation has as its highest objective to glorify God. Efésios capítulo 1, versículo 6, versículo 12 e versículo 14 expressa isso. Ephesians 1, 6 and 12 e 14. 12, 14 expresses. Fala que a tua salvação é para que Deus seja glorificado no Filho. Says that your salvation is so that God can be glorified in you. Por fim, meus irmãos, este texto que nós lemos diz que Deus exaltou Jesus Cristo de sobremaneira. Lastly, the text that we've just read says that God exalted Jesus in such a way. Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome. He gave him the name that is above every other name. Todos em todo o universo Everyone in all universe devem reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. will recognize that Jesus Christ is the Son of God. Que Ele está exaltado, Ele é Senhor absoluto de tudo. That he is exalted, that he is absolute Lord of everything. Ele está na sala de controle do universo. He is in the room that controls the universe. Tudo o que acontece está no comando dele. Everything that happens is under his command. Tudo. Everything. As alegrias, The joys, as tristezas, the sadness, está no controle it's all under his control. dele. Ele é Senhor. He is Lord. E a nossa mensagem é essa, meus irmãos. And our message is this: Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará no tempo certo. humble yourself under the mighty hands of God, and he will exalt you at the right time. Porque Jesus o fez para te salvar, Because Jesus did it to save you, para me salvar. to save me. Todo joelho se dobrará, Every knee will bow nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. O que eu acho mais lindo nesse versículo What I think is most beautiful about this verse é que ele fala que todo joelho vai se dobrar. is when he says that every knee will bow. Salvos, Psalms. não salvos, Oh, saved, not saved, sorry. I thought he said Psalms. Saved and not saved. salvos, não salvos, se prostrarão diante do Senhor. Saved and not saved will bow before the Lord. E a mensagem mais dura deste versículo é: And the toughest message of this verse is uns para gozo eterno some for eternal glory e uns para juízo eterno. and others for eternal judgment. Como vamos nos dobrar diante do Senhor? How will we bow before the Lord? Para a glória For the glory ou para o juízo? or for judgment? A Bíblia é clara: todo joelho se dobrará. The Bible is very clear. Every knee will bow. Que nós possamos olhar para a vida cristã que estamos vivendo May we look at the Christian life that we are living e clamar a misericórdia de Deus para nos ensinar a viver de forma que o Filho seja glorificado no Pai. and cry out for the mercy of God so that we will live in a way that glorifies the Son of God. Eu encerro dizendo: Deus tem várias maneiras de espalhar o seu evangelho e Ele tem feito. And I'll close by saying that God has many ways to spread his gospel, and he has been doing it. As pessoas não podem dizer que nunca ouviram. People cannot say they've never heard it. O evangelho está sendo pregado. The gospel is being preached. O verdadeiro evangelho está sendo pregado. The true gospel is being preached. Embora muito falso evangelho também tenha sido pregado. Although also a lot of false teachings is being preached as well. É por isso que nós temos que ser como os cristãos de Bereia. And that's why we have to be like the Christians in Berea, Yes. Checar o que está sendo anunciado. to check what is being Que preached. Deus os abençoe. May God bless you. Que sobre vós seja expressa a maior graça de Deus. And upon you be the greatest grace, E que você viva um evangelho para a glória de Deus, amados. and that you may live the gospel for the glory of God. Em nome de Jesus Cristo. In the name of Deus Jesus abençoe. Christ. Amém.